Deus declara aberta a segunda sessão ordinária do mês de fevereiro. Convido o excelentíssimo vereador Iris Gonzaga a fazer a leitura do versículo da Bíblia e em seguida ouviremos a execução do hino nacional. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir, não encubrais, dizei, tomada a Babilônia, confundindo esta, belo atropelado, está Merodach. Confundidos então em seus ídolos e caídos então em seus deuses. Todos os vereadores dispõem da ata. Eu coloco a ata em apreciação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Gostaria de informar os senhores vereadores e as senhoras vereadores e ao público presente que essa sessão está sendo transmitida ao vivo através da rádio Brisas FM, desde a posse, a sessão de ontem e hoje novamente. Peço ao primeiro secretário dessa mesa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do projeto número 007/2009 do Executivo. Mensagem do prefeito. Destinatário: excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Assunto: projeto de lei número 007/2009. Senhor presidente, submeta à apreciação dessa pleclara Casa de Leis o projeto de lei em anexo, que dispõe sobre desafetação e alienação de área pública municipal e determina outras providências. Justificativo: considerando a necessidade de expansão de construções civis em diversas localidades do município de Caldas Novas, Goiás, especialmente no que concerne a região da Lagoa Quente, a qual permitirá um reflexo positivo, inclusive, no índice de arrecadação do IPTU. Considerando que a construção
de condomínios residenciais tem condão de proporcionar um rápido desenvolvimento ao setor, uma vez que estimula os demais proprietários a edificar seus imóveis, considerando que os frutos da alienação proposta serão revertidos em projetos de interesse público com as obras do balneário público municipal, que atenderá a população em instalações amplas, confortáveis e adequadas. Necessário se faz seja aprovada a desafetação e a autorização para alienação da área de que trata o presente projeto de lei municipal. Passa exposto, contando com a aprovação desse projeto de lei municipal pelos insígnios parlamentares dessa Câmara Municipal, reitero o protesto de real estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito de Caldas Novas, ao 17 de fevereiro de 2009. Assinado Prefeito Ney Gonçalves de Souza. Projeto de Lei número 007/2009, de 17 de fevereiro de 2009. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desafetada de sua destinação originária, passando para a qualificação de bem dominial disponível no município parte da Rua 4, localizada em Caldas Novas, Goiás, no loteamento denominado Lagoa Quente, com área total de 4.197,45 metros quadrados, conforme planta e memorial descritivo em anexo, que ficam fazendo parte integrante da presente lei. Parte da área 4, total 4.197,45 metros quadrados. Artigo 2º. Fica autorizado o município de Caldas Novas, Goiás, a efetuar a alienação da área descrita no artigo 1º para a empresa Carneiros Empreendimentos Imobiliário Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 09-337-878/001, controle 91, para o fim único e exclusivo de construção e implantação de um condomínio horizontal residencial fechado. Parágrafo 1º. A contrapartida da empresa será realizada com a entrega junto à Secretaria Municipal de Obras dos materiais de construção necessários à concepção das obras a serem realizadas no balneário público municipal. Parágrafo 2º. Conforme laudo de avaliação em anexo emitido pela Comissão de Avaliação Municipal, a área cedida tem um valor comercial de R$ 20.750, não estando autorizado o chefe do Poder Executivo a receber materiais que somem quantia inferior à mencionada. Parágrafo 3º. A alienação prevista poderá ser realizada na modalidade de dispensa de licitação, uma vez cumprido os pressupostos autorizativos. Artigo 3º. O beneficiário deverá iniciar as obras de construção do condomínio previsto no artigo 2º no prazo de 180 dias, contados da lavratura da estrutura pública, sob pena de revogação da alienação tratada. Parágrafo 1. O donatário deverá concluir as obras de construção no prazo máximo de 24 meses, contados da data de lavratura da escritura pública, sob pena de revogação da alienação tratada, sem direito de restituição, retenção ou indenização por eventuais benfeitorias realizadas. Artigo 4º. Sob pena de nulidade, a cláusula 3ª deverá constar obrigatoriamente da escritura. Parágrafo 1º. O Poder Executivo providenciará com a averbação da escritura do imóvel objeto dessa lei no prazo de 30 dias, contável da data de publicação deste texto de lei devidamente sancionado. Parágrafo 2º. Todas as despesas referentes à lavratura e registro de escritura pública são encargo da empresa Carneiros Empreendimentos Imobiliários Limitada. Artigo 5º. Esta lei entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Caldas Novas, ao 17 de fevereiro de 2009, assinado Ney Gonçalves de Souza, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto às comissões para os seus devidos pareceres. Peço ao primeiro secretário, vereador Evandro da Cruz, faça a leitura do projeto 008/2009 do Executivo. Mensagem do Prefeito. Destinatário, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei Municipal número 008/2009. Senhor Presidente, submeto a apreciação dessa colegiada Casa de Leis, projeto de lei municipal em anexo, que trata de implantação da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Caldas Novas, Goiás,
revoga a Lei nº 1056/2002, de 1º/7/2002, alterada pela Lei 1370/2005 e determina outras providências. Justificativa. Considerando o elevado nível de crescimento da cidade de Caldas Novas, Goiás, especialmente no que concerne à circulação de veículos, considerando que nossa cidade é um dos principais destinos turísticos do Brasil e o principal destino do centro-oeste goiano, o que proporciona a visita de uma quantidade considerável de turistas, o que dificulta a perfeita fluidez no trânsito local. Considerando que a alteração da legislação inerente às normas que instituíram a SMT, bem como a criação dos cargos de agente de trânsito e transporte, que atenderá a população como um todo, proporcionando aos usuários do trânsito e a todos os pedestres e transeuntes confortáveis níveis de segurança em matéria de trânsito, reduzindo consideravelmente o índice de acidentes, permitindo um maior controle de tráfego e, consequentemente, uma maior satisfação aos utilizadores das vias urbanas caldas-novenses. Necessário se faz seja aprovado os termos de que trata o presente projeto de lei municipal. Face ao exposto, contando com a aprovação desse projeto de lei municipal pelos insígnios parlamentares dessa Câmara Municipal, reitero o protesto de real estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito de Caldas Novas, aos 17 de fevereiro de 2009. Assinado Ney Gonçalves Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 008/2009, 17 de fevereiro de 2009. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Goiás, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte, SMT. Seção 1. Da implantação e da estrutura administrativa. Artigo 1º. Fica criada e implantada a SMT, Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Caldas Novas, Goiás, vinculada ao gabinete do chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Parágrafo único. A SMT, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, patrimonial e financeira, nos termos desta lei, com a finalidade de administrar, no que for de competência do município e em seus limites, o trânsito e tráfego urbano, o serviço de transporte coletivo e individual de passageiros, veículos de aluguel e similares, tais como táxi, mototáxi, transporte coletivo, transporte de turismo e transporte escolar. Artigo 2º. Integram a estrutura da SMT, a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Caldas Novas, Goiás. A. Superintendente Municipal de Trânsito. B. Chefia de Gabinete. C. Assessor técnico, preferencialmente engenheiro de tráfego. D. Departamento de Operações de Trânsito. E. Departamento de Registro e Cadastro. F. Departamento de Educação de Trânsito. G. Junta Administrativa de Recursos e Infrações, JARIM. E a chefia de gabinete tem, primeiro, a chefia de gabinete tem a competência de assessorar o superintendente municipal de trânsito nas atividades administrativas do órgão. Segundo, a assessoria técnica tem competência para elaborar projetos visando a melhoria no trânsito local, de conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e normas do CONTRAN. Terceiro, o Departamento de Trânsito tem a competência para executar, fiscalizar e manter a sinalização de trânsito nas vias urbanas e rurais. Quarto, o Departamento de Registro e Cadastro tem competência para controlar o serviço de táxi, mototáxi, transporte coletivo escolar, transporte de turismo e o registro de ciclomotores e outros. Quinto, o Departamento de Educação de Trânsito compete elaborar, planejar, desenvolver e ministrar os cursos e os programas de educação no trânsito, priorizando escolas, mototaxistas, transportadores de estudantes, taxistas, transportadores de turistas, empresas e campanhas educativas de ruas, bem como reciclagem de condutores infratores. Artigo 3º. Os cargos e funções criados nesta seção serão todos de natureza especial, providos em comissão ou confiança. Parágrafo único. Ato do prefeito regulará quantitativo e vencimentos dos cargos criados acima, ressalvadas as previsões legais já existentes. Seção 2.
do objetivo e das atribuições. Artigo 4º. A Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte, SMT, tem por objetivo atuar em conjunto e via convênio com o Estado, órgãos e entidades de trânsito, notadamente a Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado de Goiás, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, GETOP, Polícia Militar, Diretoria Geral de Polícia Civil e a CIRETRAN, polo local. Artigo 5º. São atribuições da SLP por intermédio de seu superintendente municipal de trânsito. Primeiro, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas respectivas atribuições. 2. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 4. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. 5. Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 6. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e para previstos no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular de polícia de trânsito. 7. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada, prevista no CTB, notificando os infratores e arrecadando multas que aplicar. 8. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95 do CTB, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. 10. Implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo, pago nas vias públicas do município. 11. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos apreendidos, objeto e escolta de veículos de cargas superdimensionados ou perigosos. 12. Credenciar o serviço de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas ao serviço de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade da transferência de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 14. Implantar as medidas de política nacional de trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 15. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 16. Planejar e implantar medidas buscando a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. 17. Registrar e licenciar na forma da legislação ciclomotores, entende-se por ciclomotor todo veículo de 2 ou 3 rodas provido de um motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda a 50 cilindradas e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Veículos de tração animal e propulsão humana, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. 18. Conceder autorização para conduzir veículos de tração animal e propulsão humana. 19. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito sob coordenação do respectivo CETRAN. 20. Fiscalizar o nível de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com estabelecido no artigo 66 do CTB, além de dar apoio às ações específicas de órgãos ambientais quando solicitado.
21. Historiar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. 22. Autorizar a utilização de vias municipais, sua interdição parcial ou total, permanente ou temporária, bem como estabelecer desvios ou alterações no tráfego de veículos e regulamentar velocidades superiores ou inferiores à estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro. 23. Usufruir das demais atribuições delegadas ao órgão pelo Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 1º. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, o município de Caldas Novas, Goiás, através da SNT, integrar-se-á ao Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. A Superintendência Municipal de Trânsito promoverá as adaptações necessárias à sua estrutura organizacional para o perfeito ajustamento ao Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 3º. As alterações serão efetuadas por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, que se destina ao desempenho rápido e eficiente das funções da Superintendência Municipal de Trânsito, bem como a regulamentação do uso das vias na circunscrição do município. Artigo 6º. A SNT, em ocasiões especiais, poderá exercer as seguintes atividades, além das previstas para a realização de sua finalidade institucional. Primeiro, auxiliar as equipes de salvamento e combate de incêndio do Corpo de Bombeiros. Segundo, auxiliar permanentemente a Comissão Municipal de Defesa Civil do município no desempenho de suas atribuições rotineiras ou quando de calamidade pública. Terceiro, auxiliar e ou contribuir com o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, quando solicitado. Artigo 7º. Através da presente lei, fica a Superintendência Municipal de Trânsito da SNT autorizada a manter atualizada a legislação de trânsito do município, por ato próprio, sempre que for conveniente ou que a lei federal, portarias ou resoluções do CETRAN ou CONTRAN o exijam. Artigo 8º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, através da SNT, autorizado a celebrar convênios, acordos, termos de cooperação e demais instrumentos congêneres, com vistas a atender as funções delegadas junto às entidades públicas e privadas. Seção 3. Das receitas da SNT. Artigo 9º. As receitas da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes SNT são constituídas por 1. Dotações e transferências consignadas no orçamento do município para cumprimento de suas finalidades institucionais. 2. Produto das taxas de permissão, credenciamento, transferência, descredenciamento, vistoria e renovação de permissão das atividades de táxi, mototáxi, transporte coletivo, transporte de turismo e transporte coletivo de escolares. 3. Alvarás de atividade de táxi, mototáxi, transporte coletivo, transporte de turismo e transporte coletivo de escolares. 4. Taxas de ISSQN de táxi, mototáxi, transporte coletivo, transporte de turismo e transporte coletivo de escolares. 5. Receitas de multa de trânsito ou aplicadas aos infratores da legislação de tráfego, conforme preconiza o artigo 320 do CTB. 6. Percentual na ordem de 3% da taxa de IPVA dos veículos cadastrados no município. 7. Contribuições auxiliares e subvenções da União, do Estado e do município. 8. Rendas em favor constituídas por terceiros. 9. Receitas, legados e doações. 10. Juros bancários e outras receitas extraordinárias e eventuais. 11. Recursos provenientes de ajustes, acordos, convênios e contratos. 12. Remuneração por serviços prestados. 13. Outros valores eventualmente recebidos. Seção 4. Artigo 11. Do uniforme. Artigo 11. Os servidores da SNT terão um uniforme próprio, não semelhante ou conflitante com os utilizados pelas Forças Armadas, Polícia Militar do Estado ou Corpo de Bombeiros. Parágrafo 1º. Ato do chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará as cores e modelos dos uniformes, observado as normas municipais já existentes. Seção 4. Das disposições gerais. Artigo 12. A Administração Pública Municipal, através da SNT, promoverá campanhas de educação para o trânsito dos modos e padrões estabelecidos pelo CONTRAN,
e de acordo com as peculiaridades locais. Artigo 13. A educação para o trânsito, prevista no artigo 24, inciso 15 do CTB, será promovida nos estabelecimentos de ensino de responsabilidade do município, em articulação com o governo estadual e federal. Artigo 14. Os professores da rede municipal de educação deverão receber formação em educação para o trânsito através de cursos específicos. Artigo 15. A administração pública do município de Caldas Novas, através da Secretaria Municipal de Saúde da SMT, deverá participar de campanhas do Ministério da Saúde, esclarecendo conduta a serem seguida dos primeiros socorros em caso de acidentes de trânsito, bem como de programas destinados à prevenção de acidentes. Capítulo 2. Da Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito, JARI. Artigo 16. Fica criada a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito, órgão colegiado responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra a penalidade aplicada pela Autoridade Municipal de Trânsito. Artigo 17. A estrutura da JARI é estabelecida segundo as diretrizes do CONTRAN, sendo seus membros nomeados por um período de 2 anos, através de ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Capítulo 3. Dos agentes de trânsito. Seção 1. Da criação dos cargos em investidura. Artigo 19. Fica criado na estrutura orgânica do município de Caldas Novas a ser denotado junto à SMT, a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte, sem cargos de agente de trânsito e transporte. Parágrafo 1º. A investidura nos cargos criados referidos no caput do presente artigo far-se-á necessariamente através de aprovação prévia de seleção de provas ou de provas e títulos, na forma a ser estabelecido pelo edital do concurso público. Artigo 20. São requisitos indispensáveis para o provimento do cargo de agente de trânsito e transporte, os quais deverão obrigatoriamente constar de edital do concurso público. 1. Ser brasileiro nato ou naturalizado. 2. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 3. Ter idade mínima de 18 anos. 4. Ser possuidor de certificado de reservista ou de dispensa de incorporação das Forças Armadas na data do início do curso de formação profissional para agente de trânsito, dispensando tal exigibilidade às pessoas do sexo feminino. 5. Não possuir antecedentes criminais, bem como nada ter que o desabone, segundo critério de investigação reservada a ser procedido pela diretoria da SNT. 6. Possuir carteira nacional de habilitação de veículos categorias A e no mínimo categoria B. 7. Ser aprovada em processo seletivo, exigindo-se do candidato a apresentação de diploma de conclusão do segundo grau de escolaridade ou equivalente. 8. Ser aprovada nos exames de saúde, comprovando através de atestado expedido pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal ou por profissional devidamente habilitado junto ao MTBE. Seção 2. Do curso de formação. Artigo 21. Os candidatos aprovados no concurso público a que se a sessão anterior serão convocados na proporção da quantidade de vagas a serem preenchidas, definida pela administração pública municipal, para participarem na condição de alunos do curso de formação de agentes de trânsito municipal. Artigo 22. Os candidatos aprovados em concurso público que se recusarem a participar do curso de formação a que se refere o artigo anterior ou ainda não conseguirem aprovação ao final do curso de formação, não poderão ingressar no cargo para o qual foi aprovado o concurso. Artigo 23. Obrigatoriamente constarão do currículo do curso de formação as seguintes matérias: 1. Código de Trânsito Brasileiro. 2. Relações Públicas. 3. Defesa Pessoal. 4. Educação Física. 5. Primeiros socorros de urgência. 6. Prevenção de combate contra incêndio. 7. Turismo básico. 8. Defesa civil. Seção 3. Da jornada de trabalho e vencimento. Artigo 25. A jornada de trabalho dos agentes de trânsito será de 40 horas semanais, realizadas de maneira escalonada em todos os dias e horários da semana, conforme a conveniência da SNT. Artigo 26. O vencimento do cargo de agente de trânsito é fixado em R$ 750
reajustada anualmente de acordo com a legislação aplicada à espécie. Seção 4. Das atribuições dos agentes de trânsito e transporte. Artigo 27. Compete ao agente de trânsito e transporte cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas na legislação de trânsito por meio do poder de polícia administrativa do âmbito da circunscrição do município de Caldas Novas, Goiás, e de acordo com as competências definidas no Código de Trânsito Brasileiro, atribuindo-se a estes: primeiro, atuar rotineiramente e sistematicamente na fiscalização, orientação e controle do trânsito, com o objetivo de proporcionar a livre circulação de bens, pessoas e veículos. 2. Observar rotineiramente as condições operacionais e físicas das vias do município no Natal, especialmente quanto ao aspecto de segurança, trafegabilidade e fluidez das mesmas. 3. Observar rotineiramente as condições operacionais e físicas dos equipamentos de sinalização e de outros que, direta ou indiretamente, interfiram no desempenho e segurança dos veículos e pedestres. 4. Acompanhar, orientar e ordenar em campo o desempenho das principais vias urbanas, especialmente dos horários e situações críticas. 5. Auxiliar na orientação e travessia de pedestres, especialmente nos locais críticos ou de grande fluxo. Artigo 28. Compete ainda ao agente de trânsito e transporte no que se refere à exploração do serviço de transporte público de passageiros, conforme definido na legislação pertinente. Primeiro, fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente, especialmente no que concerne aos passageiros especiais, idosos, portadores de deficiência e estudantes. 2. Emitir autos de infração aos permissionários, concessionários, autorizatários ou operadores do sistema de transporte público de passageiro que não cumpram as especificações definidas em normas específicas ou gerais. Apreender os veículos que compõem o sistema de transporte público de passageiros, no caso de desobediência às normas previstas no ordenamento próprio. Orientar os permissionários, concessionários, autorizatários ou operadores do sistema de transporte público de passageiros, visando o melhor funcionamento destes. 5. Verificar as condições físicas dos veículos que operam no sistema de transporte público de passageiros, especialmente no tocante à segurança, higiene e conforto dos mesmos. 6. Coletar dados para subsidiar a avaliação das linhas e o estabelecimento das ordens de serviço. 7. Examinar se as informações apresentadas pelos permissionários, concessionários, autorizatários ou operadores do sistema de trânsito público de passageiros estão em conforme àquelas apresentadas à SNT. 8. Realizar o serviço de vistoria dos veículos que compõem o sistema de transporte público de passageiros, seja essas ordinárias ou extraordinárias. 9. Emitir o certificado de vistoria. 10. Coordenar e controlar a manutenção e substituição de catraca dos veículos que compõem o sistema de transporte público de passageiros. 11. Operacionalizar as diretrizes estabelecidas pelo titular da SNT, especialmente quanto à fiscalização do serviço de transporte componente do sistema de transporte público de passageiros. E 12. Desenvolver e exercer as atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo titular da SNT. Seção 5. Os deveres e responsabilidades dos agentes de trânsito e transporte. Artigo 29. Constitui deveres e atribuições do agente de trânsito e transporte. Primeiro, ser assíduo e pontual. 2. Ser leal ao governo municipal. 3. Cumprir as normas legais e regulamentares. 4. Zelar pela conservação de bens da municipalidade, especialmente daqueles cuja guarda lhes forem confiada. 5. Desempenhar com zelo e presteza as missões que lhe forem confiadas. 6. Obedecer prontamente às ordens emanadas de seus superiores hierárquicos. 7. Manter correlação nas atividades. 8. Conhecer perfeitamente as disposições contidas nessa lei. 9. Apresentar-se ao serviço de tal maneira que inspire aos companheiros e superiores a confiança e certeza de que ali se encontra um defensor da ordem e da segurança. 10. Cuidar com especial zelo do asseio do uniforme. 11. Empregar, quando se dirigir a outra, linguagem respeitosa, porém convincente e com urbanidade.
12. Procurar conhecer seus companheiros de trabalho, principalmente as autoridades superiores e hierárquicas, bem como os demais servidores do posto ou setor onde trabalha. 13. Comparecer ao local do trabalho com antecedência de 10 minutos antes de iniciar o serviço, para inteirar-se das ordens de serviço de seus superiores, bem como eventuais aparatos. 14. Irradiar limpeza e ordem, devendo para tanto, além da higiene corporal, estar com barba feita e cabelos, unhas, bigodes aparados. 15. Usar corretamente o uniforme limpo, passado, contornos polidos, bastinário ou couro de equipamento asseados e os metais polidos. 16. Quanto à ordem ou determinação, parecer obscura e suscitar dúvida, solicitar o esclarecimento necessário no ato de seu recebimento. 17. Apresentar-se adequadamente aos superiores e autoridades. 18. Manter atitude serena, postura ereta, não gesticulando ou falar ao falar, devendo, além disso, demonstrar atitude profissional, de que sabe o que faz e de estar consciente do seu dever. 19. Prestar informações correlatas ou encaminhar o solicitante a quem possa prestá-las. 20. Proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a sua função. 21. Portar a identidade funcional. 22. Frequentar com assiduidade para fins de aperfeiçoamento ou atualização de conhecimentos profissionais. 23. Ser leal com os companheiros e superior e com eles cooperar mantendo espírito de solidariedade. 24. Manter descrição sobre os assuntos da repartição. 25. Informar incontinente toda e qualquer alteração de interesse de sua residência. 26. Comunicar os interesses onde possa ser encontrado quanto ao afastamento regulamentares. 27. Não fumar durante o horário de trabalho, de atendimento ao público ou em estabelecimento com material inflamável ou explosivo, e fora disso fazê-lo com descrição. 28. Não se alimentar em via pública e só fazê-lo em local apropriado e sóbrio, e do trabalho de preferência em compartimento isolado do seu setor de serviço. 29. Ser sociável, evitando, entretanto, participar de aglomerações de pessoas para conversar ou discutir assuntos que venham a comprometer seu comportamento no âmbito da instituição. 30. Prevenir desordens e efetuar detenções usando moderadamente os meios necessários quando houver motivos para isso, comunicando o fato de imediato às autoridades policiais competentes. Solicitar recurso policial em caso de ocorrências graves surgidas no âmbito do seu setor de trabalho ou nas proximidades do mesmo, procurando não se distanciar demasiadamente de seus postos. 32. Só se ausentar do seu posto ou setor em caso de extrema necessidade, solicitando um substituto ao plantão da SMT. 33. Tomar conhecimento de tudo que acontece ou estar para acontecer no âmbito do seu setor de trabalho e conhecer as pessoas credenciadas e autorizadas a frequentar ou permanecer no interior do mesmo. Artigo 30. Além de cumprir o que consta no artigo anterior, o agente de trânsito deverá ter profundo conhecimento da legislação de trânsito. Artigo 31. É vedado aos agentes de trânsito e transporte ou a qualquer outro membro integrante da SMT aceitar de terceiros vantagens ou retribuições de qualquer natureza pelo desempenho de suas funções. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 32. A prestação de contas da SMT será feita nos termos da legislação municipal, estadual e federal, que disciplinam a matéria, e será acompanhada de relatório detalhado do Superintendente Municipal de Trânsito. Artigo 33. Fica o município autorizado a celebrar convênios com o DETRAN, Secretaria de Segurança ou quaisquer instituições públicas ou privadas para delegação de atribuições com vista à maior segurança e eficiência do trânsito, bem como para a capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito com ressarcimento dos custos. Artigo 34. Fica expressamente revogada a Lei número 1056 de 2002, de 1º de 7 de 2002, e a que alterou, Lei número 1370/2005. Artigo 35. As normas constantes desta lei não esgotam o regulamento da
SLT, podendo ser suplementadas a qualquer tempo, se necessário, por decreto regulamentar do Poder Executivo Municipal. Artigo 36. Esta lei entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrato. Gabinete do Prefeito de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2009. Assinado Ney Gonçalves Souza, Prefeito de Caldas Novas, Goiás. Caminho o projeto das devidas comissões para os seus pareceres. Peço à segunda secretária, a vereadora Gisele Custódio, que faça a leitura do projeto de autoria do vereador Iris Gonzaga, número 005/2009. Projeto de Lei 005/2009, de 16 de fevereiro de 2009, cria o balanço social e ambiental para as empresas estabelecidas no município de Caldas Novas, que especifica: faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica facultada a elaborar anualmente o balanço social e ambiental. Inciso 1º. Todas as empresas privadas consideradas de pequeno e médio porte, independente do limite de faturamento anual, e que a partir do exercício fiscal de 2009 tiverem registro de empregados. Segundo, todas as empresas privadas que tiverem no ano de 2008 faturamento igual ou superior a R$ 2.400.000,01. Terceiro, as empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos em todos os níveis da administração pública, independentemente do número de empregados. Quarto, todas as instituições do terceiro setor que venham atuar junto ao poder público municipal em atendimento a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, a partir do ano de 2008. Parágrafo único. Executam-se da faculdade prevista no caput desse artigo as instituições financeiras que obrigatoriamente deverão elaborar o balanço social e ambiental, independente de seu faturamento e número de empregados. O disposto neste parágrafo regulamentar-se-á por decreto. Artigo 2º. Balanço social e ambiental, o documento pelo qual a empresa apresenta dados que permitam identificar o perfil da atuação social e ambiental da empresa durante o ano, a qualidade de suas relações com os empregados, o cumprimento das cláusulas sociais, a participação dos empregados nos resultados econômicos da empresa e as possibilidades de desenvolvimento pessoal, bem como a forma de sua interação com a comunidade e sua relação com o meio ambiente. Artigo 3º. Balanço social e ambiental deverá conter informações sobre: primeiro, a empresa, faturamento bruto, lucro operacional, folha de pagamento bruta, detalhando o total das remunerações e valor total pago a empresas prestadoras de serviço. Segundo, os empregados, número de empregados existentes no início e no final do ano, discriminando a antiguidade na empresa, admissões e demissões durante o ano, escolaridade, sexo, cor e qualificação dos empregados, número de empregados por faixa etária, número de dependentes menores, número mensal de empregados temporários, valor total da participação dos empregados no lucro da empresa, total da remuneração paga a qualquer título às mulheres na empresa, percentagem de mulheres em cargos de chefia em relação ao total de cargos de chefia da empresa, número total de horas extras trabalhadas, valor total das horas extras pagas. Terceiro, valor dos encargos sociais pagos, especificando cada item. Quarto, valor dos tributos pagos, especificando cada item. Quinto, alimentação do trabalhador, gastos com restaurante, tipo de refeição
refeição, lanches, cestas básicas e outros gastos com a alimentação dos empregados, relacionando em cada item os valores dos respectivos benefícios fiscais e eventualmente existentes. Sexto, educação, valor dos gastos com treinamento profissional, programas de estágios, excluídos salários, reembolso de educação, bolsas escolares, assinaturas de revistas, gastos com biblioteca, excluído pessoal, outros gastos com educação e treinamento dos empregados, destacando os gastos com os empregados adolescentes, relacionando em cada item os valores dos respectivos benefícios fiscais e eventualmente existentes. Sétimo, saúde dos empregados, valor dos gastos com plano de saúde, assistência médica, programas de medicina preventiva, programas de qualidade de vida e outros gastos com saúde, relacionando em cada item os valores dos respectivos benefícios fiscais eventualmente existentes. Oitavo, segurança no trabalho, valor dos gastos com segurança no trabalho, especificando os equipamentos de proteção individual e coletiva na empresa. Nono, outros benefícios, seguros, valor da parcela paga pela empresa, valor dos empréstimos aos empregados, só o custo, gastos com atividades recreativas, transportes, creches e outros benefícios oferecidos aos empregados, relacionando em cada item os valores dos respectivos benefícios fiscais e eventualmente existentes. Décimo, previdência privada, planos especiais de aposentadoria, fundações previdenciárias, complementações, benefícios aos aposentados, relacionando em cada item os valores dos respectivos benefícios fiscais. 11º, investimentos na comunidade, valor dos investimentos na comunidade, não incluir gastos com empregados, na área de cultura, esportes, habitação, saúde pública, saneamento, assistência social, segurança, urbanização, defesa civil, educação, obras públicas, campanhas públicas e outros, relacionando em cada item os valores dos respectivos benefícios fiscais eventualmente existentes. 12º, investimento em meio ambiente, reflorestamento, despoluição, gastos com introdução de métodos não poluentes e outros gastos que visem a conservação e melhoria do meio ambiente, relacionando em cada item os valores dos respectivos benefícios fiscais. 13º, as instituições do terceiro setor deverão apresentar o resumo do custo social por atividade, dentro das exigências do Sistema Único de Assistência Social e das recomendações do Conselho Nacional de Assistência Social e ou CIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Parágrafo único. Os valores mencionados no balanço social e ambiental deverão ser apresentados relacionando-se o percentual de cada item em relação à folha de pagamento e ao lucro operacional da empresa. Artigo 4º. As instituições do terceiro setor, mencionadas no artigo 1º, deverão dar publicidade ao seu balanço social e ambiental na forma dos artigos 7º e 8º desta lei, até o dia 30 de abril de cada ano, em cumprimento à resolução do Conselho Nacional de Assistência Social. Artigo 5º. As empresas que são obrigadas a publicar balanço patrimonial e financeiro seguirão os prazos previstos na legislação específica e farão publicar balanço social e ambiental juntamente com aquele respeitando as normas contábeis. Artigo 6º. As empresas ou as instituições que venham a participar de licitações, convênios, termos de parceria, termos de cooperação ou outras formas de atuação junto ao Executivo Municipal deverão apresentar o balanço social e ambiental. Parágrafo único. A não conformidade do balanço social e ambiental será motivo de impugnação da contratação. Artigo 7º. As empresas ou instituições com sede em outros municípios deverão apresentar o balanço social e ambiental realizado na sua sede, bem como apresentar na proposta de contratação o valor mínimo de benefício social e ambiental a ser realizado no município, o qual deverá ser regulamentado em decreto complementar. Artigo 8º. O Poder Executivo
poderá utilizar-se das informações do balanço social e ambiental das empresas com vistas à formulação de políticas e programas de natureza econômica e social em nível municipal e regional. Artigo 9. A partir do exercício fiscal de 2009, todas as empresas enquadradas nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 1º apresentarão balanço social e ambiental. Artigo 10º. Balanço social e ambiental será fixado na entrada principal dos estabelecimentos das empresas nos 6 primeiros meses da sua divulgação. Artigo 11º. É garantido o acesso e divulgação do balanço social e ambiental aos empregados das empresas e às autoridades e órgãos governamentais e do legislativo, sindicatos, universidades e demais instituições públicas ou privadas ligadas ao estudo e à pesquisa das relações de trabalho ou da promoção da cidadania. Artigo 12º. As obrigações contidas na presente lei não substituem quaisquer outras obrigações de prestação de informações aos órgãos públicos anteriormente estabelecidas pela legislação. Artigo 13º. As empresas que não atenderem ou fraudarem no todo ou em parte ao dispositivo na presente lei ficarão impedidas de participar de licitação e contratos da administração pública, bem como não poderão ser beneficiadas com incentivos fiscais e programas de crédito oficiais, estando sujeitas a multa pecuniária no valor a ser definido pelo Executivo, será dobrada em caso de reincidência. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá dar publicidade às empresas que não cumprirem o disposto no artigo 1º ao final de cada exercício. Artigo 14º. O Poder Executivo regulamentará esta lei, através de decreto, no prazo de 180 dias a contar da sua publicação, dispondo sobre as medidas necessárias à sua plena eficácia, inclusive sobre os critérios de fiscalização e os órgãos competentes aos que é o cumprimento. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrato. Sala das sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2009. Autor, vereador Iris Gonçalves. Encaminho o projeto às comissões com os devidos pareceres. Peço ao primeiro secretário, vereador Evandro Cruz, que faça a leitura dos pareceres do projeto número 005/2009. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer sobre o projeto de lei do Executivo número 005/2009. Vereadora relatora Gisele Custódio. Dispõe sobre a desafetação e doação de área pública municipal ao SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e determina outras providências. A justificativa ressalta e enfatiza a necessidade da adoção das medidas previstas no referido projeto de lei. Tal projeto de lei atende aos requisitos de legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação adota e recomenda o parecer da senhora vereadora relatora, aprovando da maneira como se acha redigido. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2009. Assinado, vereadora Silvana Fernandes, Gisele Custódio e Valdo Palmerston. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Examinados os aspectos orçamentários e financeiros envolvendo a matéria, verifica-se que as previsões contidas no projeto de lei atendem às necessidades previstas, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Sala das Sessões, dia 17 do mês de fevereiro de 2009. Assinado, vereador Evandro da Cruz, presidente, vereador Iris Gonzaga, relator, e vereador Valdo Palmes, também. Coloco o projeto número 005 em primeira discussão.
Em primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário dessa mesa, vereador Ivan da Cruz, faça a leitura dos pareceres do projeto 006/2009 do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer sobre o projeto de lei do Executivo número 005/2009. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação adota e recomenda o parecer da senhora vereadora relatora, aprovando-o da maneira como se acha redigido. Sala das Sessões, no dia 17 de fevereiro de 2009. Assinado vereadora Silvânia Fernandes, presidente, vereadora Gisele Custódio, relatora, e vereador Valdo Palmes, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Examinados os aspectos orçamentários e financeiros envolventes da matéria, verifica-se que as previsões contidas no projeto de lei atendem às necessidades previstas, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Assinado vereador Evandro da Cruz, presidente, Ives Gonzaga, relator, e Valdo Palmes, membro. Coloco o projeto 006/2009 em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço a leitura dos pareceres do projeto de resolução 002/2009 ao primeiro secretário vereador Ivan da Cruz. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação adota e recomenda o parecer do senhor vereador relator para que o referido projeto de resolução seja aprovado da maneira como se acha redigido. Sala das Sessões da Câmara de Caldas Novas, 17 de fevereiro de 2009. Assinado vereadora Silvânia Fernandes, presidente, vereadora Gisele Custódio, relatora, e vereador Valdo Palmes, membro. Lembrando aos vereadores que esse projeto é que acrescenta na Comissão de Lazer, Esporte, Meio Ambiente, Educação e Cultura a pasta Turismo e Agricultura. Coloco o projeto em primeira discussão. Coloco o projeto em votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço a leitura do projeto número 003/2009, projeto de resolução ao primeiro secretário vereador Ivan da Cruz. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação adota e recomenda o parecer do senhor vereador relator para que o referido projeto de resolução seja aprovado da maneira como se acha redigido. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 17 de fevereiro de 2009. Assinado vereadora Silvânia Fernandes, presidente, vereadora Gisele Custódio, relator, e Valdo Palmes, membro. Projeto de resolução que regulamenta o nosso horário às 18 horas. Coloco o projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço a segunda secretária vereadora Gisele Custódio que faça a leitura dos pareceres do projeto de resolução 004/2009.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação adota e recomenda o parecer do senhor vereador relator para que o referido projeto de resolução seja aprovado da maneira como se acha redigido. É nosso parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2009. Presidente, vereadora Silvânia Fernandes. Relatora, vereadora Gisele Custódio. Membro, vereador Valdo Palmas. Lembrando aos vereadores que esse projeto ele muda para o uso da palavra, obedecerá à ordem de inscrição em livro próprio. Coloco o projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.